Show de bola. Vamos começar, rapaziada. Galera, então a aula de hoje vai ser sobre relações métricas num triângulo qualquer. Um triângulo que não necessariamente é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, como a gente viu várias vezes, é um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um triângulo que meça 90 graus. Vamos relembrar todas essas relações métricas, né, antes de partir para a generalização. Né? Vamos nessa. Considerando o triângulo retângulo abaixo, vamos destacar aqui os elementos. Olha só. Então temos aqui um triângulo ABC. Ele é retângulo, porque o ângulo A mede 90 graus. E aí, o que acontece? Se um triângulo é retângulo, os dois lados que formam esse ângulo reto são os catetos. No caso, o lado C e o lado B. O outro lado se chama hipotenusa, que é o BC aqui, que mede A. E a medida dele é Azinho aqui. Beleza. Agora, temos aqui um lado, um segmento de reta aqui, pessoal, que parte do vértice A e ele é perpendicular à hipotenusa, que é conhecido como altura. Esse H aqui é o pé da altura. Esse Hzinho pequeno é a medida da altura. Esse segmento é a altura. Certo? Outras duas coisas aqui a se destacar são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. São uma espécie de sombras, que os catetos formam sobre a hipotenusa. Aqui, esse segmento CH, ou HC, mede N. Esse segmento aqui é como se fosse uma sombra desse cateto sobre essa hipotenusa. Da mesma forma, o segmento BH é uma espécie de sombra que mede M, né, desse cateto que mede C, né, sobre a hipotenusa. É sombra. Projeção, vocês podem imaginar como se fossem sombras. Então, vamos considerar aqui, pessoal, então, três triângulos. O triângulo ABC. Além disso, vamos considerar o triângulo ABH, o ABH, e vamos considerar o triângulo AHC. Por quê? Porque eles são triângulos retângulo, né? Triângulo retângulo também, e eles são semelhantes. Por quê? Porque esses três triângulos possuem dois ângulos congruentes. Por isso, pela relação ângulo-ângulo, esses três triângulos são semelhantes. Dois triângulos têm dois ângulos congruentes, né? Por quê? Olha o ângulo alfa aqui. É igual a esse alfa daqui. Esse beta, e além disso, tem um ângulo reto. Bom, se tem dois ângulos, se esses triângulos têm ângulos correspondentes congruentes, 2 a 2, então o terceiro ângulo também é. Então, os três triângulos são semelhantes. Beleza. Então vamos comparar aqui o triângulo ABC com o ABH, aquela historinha, né? Comparar esse é o ABC e esse vamos comparar com o ABH. Não. Na verdade, olha só, rapaziada. Tem aqui, ó, esse ângulo tá com duas marquinhas, né? Então vamos chamar ele de alfa. E aqui a gente vai chamar ele de beta. E aqui é o mesmo alfa que aquele daqui. Né? Naquela história que vocês viram no nono ano, pegando o ABC, né? Novamente, esse ângulo é o alfa. E aqui tem uma separação do triângulo ABC com os triângulos, tendo aqui os triângulos ABH e ACH. Tem três relações métricas que se obtém a partir disso. O produto das medidas dos catetos, né, B vezes C, é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à mesma. A altura do triângulo. Deixa eu aceitar aqui o Léo e a gente segue em frente.
Também link para então. Vamos lá. Vou fazer então é o seguinte, vou continuar aqui. A relação métrica aqui da B diz que o quadrado do cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção do mesmo sobre ela. Isso vale para o B também. Se C ao quadrado é A vezes N, então B ao quadrado é A vezes N. O quadrado de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção daquele cateto. E a outra propriedade nos diz que o produto da medida de um cateto pela altura é igual ao produto da medida do outro cateto pela projeção do primeiro. Que viagem é essa, né? Vamos lá, vamos tentar entender. O produto da medida do cateto, de um cateto pela altura, vamos pegar um cateto vezes a altura, é igual ao outro cateto vezes a projeção do cateto, do segundo cateto, né? Pela projeção do primeiro. Essa é uma outra propriedade que é conhecida como relação métrica. E aqui, se a gente comparar o triângulo ABH com o triângulo HC, vou entrar em muitos detalhes, a gente tem uma relação métrica que diz que o quadrado da altura é igual ao produto das medidas das projeções. Né? A altura ao quadrado é igual à projeção vezes a outra projeção. Tem aqui aquela comparação, né? Sempre utilizando proporcionalidade, porque como os triângulos são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais entre si. Podemos, de forma não matemática, fazer cortes transversais nos triângulos para obter essas relações. Quer dizer, pega um triângulo e faça um corte transversal, né? Beleza, fiz um corte. Ponto corte. Bom, isso nos lembra de cortar retas paralelas por uma transversal. Mas esse não é o caso. Olha só, galera. Dá para obter essas relações, porque de forma não matemática. É um truque, né? Vamos dizer assim. Olha, aqui mede A, aqui mede E nesse pedaço aqui. E aqui tem medindo C. Então, da mesma forma, olha só o truque, galera. V ao quadrado igual a ABC. Bem legal, né? Olha, e às 3 e pouco da manhã, quase 4. Olha só, rapaziada. Como tem, né? Isto é aquela. Ai, filha da mãe. Caiu o anel de luz. Que droga. Tô tendo espaço aqui nessa mesinha porque quer. Preciso arrumar uma escrivaninha, realmente. Vamos lá, galera. Perrengues típicos de aula online pode acontecer a qualquer momento. Vamos que vamos. Vamos lá. H ao quadrado é aquela propriedade que diz que o quadrado da altura é igual a projeção vezes a outra projeção, né? E a quarta relação métrica, né? Dá para fazer o outro corte. Olha que legal. Quer dizer, cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura. E também tem as outras propriedades, né? Com os outros cortes, né? Que os outros cortes, os truques não matemáticos da vida, né? E inclusive a principal relação métrica no triângulo retângulo, que é conhecida como teorema de Pitágoras. Calma que não é pro vídeo. Aplicações.
No triângulo retângulo, vamos fazer uma aplicação, né? Determinar a MNH. Pessoal, nós temos aqui um triângulo retângulo de catetos 6 e 8. É claro, né, que a hipotenusa vai medir 10, mas vamos lá. Primeiro, calcular o valor da hipotenusa A, utilizando Pitágoras, como vocês conhecem, né? Não vou entrar em muitos detalhes, porque eu quero ir para a parte principal, né? A hipotenusa vale 10, como vocês já previam. E, conhecida a hipotenusa, vamos utilizar as relações métricas para descobrir os valores de MN. A gente viu que a projeção ao quadrado é igual a hipotenusa vezes... o cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção daquele cateto. A sombra. Então, M é igual a 36 dividido por 10, que dá 3,6. E aí, como a soma das projeções é igual à hipotenusa, uma delas é 3,6 e a hipotenusa mede 10, então o que restou foi 6,4. A outra projeção. Dá para utilizar a relação métrica? Dá. E aí, para achar a altura H, tem várias opções. O que a gente vai utilizar? A do quadrado da altura igual a M, a projeção vezes projeção. A gente conhece o valor das projeções. 3,6 vezes 6,4, passa a raiz quadrada para achar o valor do H. Isso aqui vai dar H ao quadrado, 23,04, portanto, a altura raiz quadrada de 23,04, que dá exatamente 4,8 centímetros. Beleza. Agora é o seguinte, um segundo exemplo de aplicação, considere um triângulo ABC retângulo em A e ele tome como sendo a altura relativa à hipotenusa desse triângulo. Se BH igual a 144, que eu estou vendo, está mal feito, né? AC igual a 65 centímetros, então o comprimento do segmento AB em centímetros valerá quanto? Então, galera, a gente tem aqui basicamente o AC, que é o cateto deste triângulo retângulo. E o BH basicamente é deixa eu ver aqui, o BH é de 144 centímetros, isso é a projeção. Claro que não está respeitando nem um pouquinho as escalas, né? Mas enfim, vamos utilizar as relações métricas, né? E a gente vai cair na fórmula de Bhaskara, né? E aqui temos o resultado, que é 169. O 169, na verdade, é o valor da hipotenusa. Então, e a gente tem que achar o cateto C, né, que é justamente o valor, o produto entre a projeção e a hipotenusa, né? Portanto, temos o resultado, que é exatamente 156 centímetros, fazendo todas as contas. E na terceira, não vou entrar em muitos detalhes também, né? Mas é o perímetro do pentágono penta. Isso aqui é um pentágono, né, rapaziada? E isso aqui é tudo formado de triângulos retângulos. Então, vou ter que aplicar repetidamente o teorema de Pitágoras para achar os valores de C, o valor de C, né? Tem que achar o valor do A, depois eu tenho que achar o valor do B, para achar o valor de C, para achar o lado que faz parte do contorno deste pentágono. E com isso, a gente descobre que o C vale exatamente 8. E aí, eu vou somar esse lado, né, de 4, 4, 4, 4, 4, 8, que vai dar 24 unidades de medida. Então, rapaziada, tem aqui outros exemplos de aplicação. Não vou entrar em muitos detalhes, porque a parte principal está aqui. Relações métricas num triângulo qualquer. Vamos analisar o seguinte. Um navio navegando em linha reta passa pelo ponto A, distante 6 milhas, de um farol C. No instante, o comandante de outro navio se encontra no ponto B, distante 15 milhas do farol C, de tal modo que o ângulo de visão de um observador se encontra no farol C e vê que o ângulo entre os dois navios, o ângulo de visão do observador que se encontra no farol C e vê os dois navios é de 30 graus. Qual a distância entre os dois navios nesse instante?
Para facilitar nosso entendimento, a gente monta uma figura e expressa o modelo matemático na sequência, né? Aqui tem um navegador, perdão, um navio no ponto A. Ele está a 6 milhas de distância de um farol no ponto C. Só que tem um outro comandante no outro navio que está no ponto B que está a 15 milhas de distância do ponto C. Beleza, show de bola. E aí, só que essa distância, essas duas distâncias, ó, o ângulo de visão desse observador, ele tá no o observador está aqui no farol C e ele vê os dois navios. Esse ângulo, o ângulo formado entre essas duas distâncias, do farol para o navio do ponto A e para o navio do ponto B, é de 30 graus. Isso aqui pode não ser necessariamente o triângulo retângulo, mas vamos ver qual a distância entre os navios, né? Que essa é a questão, né? Então a distância entre A e B a gente chama de x. Pelo desenho, é possível verificar que devemos determinar a medida de um triângulo que não é triângulo retângulo, quando são conhecidas as medidas dos outros dois lados e do ângulo oposto ao lado que queremos encontrar. Como o triângulo não é retângulo, não podemos aplicar relações dadas anteriormente. Aí já é outro rolê, pessoal. Vamos então conhecer outras relações aplicadas em triângulos acutângulos ou obtusângulos, que são triângulos acutângulos. Triângulos que possuem apenas ângulos agudos. E são triângulos obtusângulos, triângulos que possuem um ângulo obtuso, com medida acima de 90 graus. Utilizando uma importante ferramenta que é a lei dos senos e a lei dos cossenos. Vamos ver o que é a lei dos senos e a lei dos cossenos. Num triângulo qualquer, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Isso quer dizer que nós temos aqui um triângulo com lados medindo A, B e C. O que acontece? O alfa é o oposto ao ângulo que mede, ao lado que mede A. O ângulo que mede C, perdão, o ângulo que mede θ é o oposto ao lado que mede C. E o ângulo que mede beta é o oposto ao lado que mede B. Então, existe uma proporção entre o lado e o ângulo oposto a ele. O seno do ângulo oposto a ele. Isso quer dizer que A sobre seno de alfa, a razão entre A e o seno de alfa, o B e o seno de alfa e o C, B e o seno de beta, e C e o seno de θ, são iguais. Então, a proporção entre o lado e o seno do ângulo oposto a ele. Vamos pegar um exemplo, calculando a medida de B. Vamos pegar um exemplo bem simples. Então, pessoal, se é a proporção entre aquelas três razões, então, igualdade entre aquelas três razões, se é a proporção, né? Então, podemos escolher duas razões para calcular a igualdade, para colocar na proporção. Então, se a gente conhece dois ângulos deste triângulo, e a gente tem que saber o lado, a medida do lado que é oposto àquele ângulo, e a gente conhece o lado que é oposto ao outro ângulo, fica muito bom. A gente tem um lado aqui que é o AC, que mede B. Eu quero descobrir a medida de AC. E tem o lado AB, que mede 2. O ângulo oposto ao lado que mede 2, mede 45 graus. E o ângulo oposto ao lado que mede B, mede 30 graus. Isso quer dizer que eu posso calcular a lei dos senos. Bom, 30 graus e 45 graus são ângulos notáveis. Show de bola. Então fica aí. B sobre seno de 30 graus, né? Igual a 2 sobre seno de 45 graus. E a gente sabendo que o seno de 30 graus é meio e o de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, faço aquela multiplicação cruzada, né? Aquela coisinha. Que vamos ter aqui B vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 igual a 2 vezes meio, que é 2 meios. Como tem 2 dividindo dos dois lados, eu vou fazer a multiplicação por 2 dos dois lados para me livrar desse 2 embaixo aqui, desses 2 aqui. E vai ficar B vezes raiz de 2 igual a 2. O que eu faço?
Divido os dois lados por raiz de 2, para me livrar dele aqui, para isolar o b. Então ficou b igual a 2 sobre raiz de 2. Eu não quero raiz quadrada, eu não quero nenhum radical aqui embaixo. O que eu faço? Multiplico pelo cara de baixo. Multiplico por raiz quadrada de 2 dos dois lados. Quando eu multiplico em cima e baixo pelo mesmo cara, eu não faço absolutamente nada com a fração. Eu só dou uma nova cara para ele. Então ficou 2 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Quando você tem dois radicais assim, iguais se multiplicando, você tem o próprio radicando, que é 2, nesse caso. E aí, 2 aqui embaixo e em cima se cancelam, né? E sobrou raiz quadrada de 2, que é o nosso resultado. Aí é um exemplo aí da aplicação da lei dos senos. Agora, vamos ver a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Em todo triângulo, o quadrado da medida de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Por isso queremos ler cosseno. Rapaziada, isso é muito parecido com o teorema de Pitágoras. Então, ó, vamos pegar um triângulo qualquer que não seja retângulo. Temos aqui os três ângulos, temos o A, o B e o C. O alfa, que é o oposto ao lado que mede A, o lado maior. Temos o beta, que é o oposto ao lado que mede B. E temos o teta, que é o oposto ao lado que mede C. Show de bola. Isso significa, matematicamente, essa relação aqui. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do alfa, que é o ângulo formado pelos dois lados. Galera, um lado, né, é igual, o lado ao quadrado, o quadrado de um lado é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos outros dois. Parece Pitágoras, né? Menos 2 vezes os dois lados, esses dois outros lados, vezes o cosseno do ângulo que eles formam. Agora, se eu considerar, se o alfa, olha só pessoal, se B e C formassem um ângulo de 90 graus, é um caso particular de triângulo retângulo. O cosseno de 90 graus é igual a zero. E aí, isso aqui tudo é igual a zero e a gente cai no teorema de Pitágoras. Só que a lei dos cossenos, a gente não precisa que o lado seja maior do que os outros, o lado seja maior do que os outros dois. Eu posso aplicar para qualquer outro lado. Olha só, rapaziada. B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes AC, que são os outros dois, né? Vezes o cosseno que esses dois outros, do ângulo que esses dois outros formam. Ou ainda, C ao quadrado é igual a C ao quadrado, né? É igual aos outros dois, os quadrados dos outros dois, né? A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes esses dois, vezes o cosseno do ângulo que eles estão formando aqui. E assim a gente pode resolver a situação, o problema colocado lá no começo do assunto. Aquela questão dos navios, né? O que nós tínhamos aqui? Tínhamos um navio no ponto A, que está a 6 milhas de um farol no ponto C. Tínhamos aqui um navio no ponto B, que está a 15 milhas desse mesmo farol no ponto C. E o ângulo entre essas duas distâncias é 30 graus. E eu preciso achar esse valor aqui, o valor de x, que é a medida, né, da distância entre os dois barcos. E aí a gente aplica a lei dos cossenos. A gente sabe que o ângulo entre as distâncias dos barcos até o farol é 30 graus. Então vamos aplicar aqui a lei dos cossenos. A gente precisa achar o x, né? Olha só, pessoal. Então, posso considerar esse cara como A aqui. X ao quadrado é igual a
6 ao quadrado mais 15 ao quadrado, né? Os outros dois, né? Por que os outros dois? Porque esses dois lados que a gente conhece é que estão formando o ângulo que a gente conhece, que é o único ângulo que a gente sabe que mede 30 graus. Então, eu vou considerar lá no primeiro termo sozinho o x ao quadrado, porque os outros dois formam o ângulo de 30 graus. Então, fica 6 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes o produto desses outros dois lados, né, que a gente sabe, 6 e 15, vezes o cosseno do ângulo que eles formam. E a gente sabe que o cosseno de 30 graus é um ângulo notável, né? É um truquezinho, né? Que você tem um truquezinho que é muito conhecido na internet, né? De conseguir senos, cossenos e tangentes de ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60. Isso aqui é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Fazendo toda essa contaiada, x ao quadrado é igual a 36 mais 225, né? Menos 2 vezes 6 vezes, ó, 2 aqui, cancela com esses 2 aqui, vai ficar 6 vezes 15 vezes raiz de 3. Né? Como está aqui, cortou, né? É x ao quadrado igual a 261 menos 90 raiz quadrada de 3. Isso significa que o x é igual a raiz quadrada de 261 menos 90 raiz quadrada de 3. A gente obtém pela calculadora, né? Opa! Observação, rapaziada, é que a lei do seno e os outros cossenos pode ser usada para calcular medidas dos lados ou dos ângulos de quaisquer triângulos, independente dos lados fornecidos. Mas, para fins didáticos, o que a gente costuma fazer? Aplicar a lei dos senos se no triângulo dado a gente tiver mais ângulos conhecidos do que lados. Quer dizer, se a gente sabe de mais ângulos do que de lados, a gente usa a lei dos senos. Agora, se ao contrário, se a gente conhece mais lados do que ângulos, a gente aplica a lei dos cossenos. Olha só, pessoal, a gente não sabe de dois lados e um ângulo aqui, por isso que a gente utilizou lei dos cossenos. Voltando no outro exemplo, a gente tinha mais lados do que, mais ângulos do que lados. Por isso que a gente utilizou a lei dos senos. Beleza? É uma coisa bem densa, né? Isso aqui são um exemplo, exercícios propostos, né? Beleza? E não vou entrar em muitos detalhes, beleza? Porque senão não consigo acabar a aula a tempo. Já são 5h33. Eu gosto de ter um tempinho a mais para estar conversando com vocês, para vocês partirem para a próxima aula. Deixa eu ver. Vai que esse slide está bom. Oi. Eu vou ter que ir, tá bom? Pode ir, a aula acabou, Adri. Fica tranquilo. Obrigado pela participação, viu? Imagina, obrigado, senhor, por entender. De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí, rapaziada. Essa é a aula de hoje. Vou encerrar a gravação aqui. Para quem acompanha o canal, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação no canal. Vou encerrando aqui a apresentação de slides. Aí. Beleza. E aqui eu encerro a gravação, pessoal. Vocês têm alguma dúvida nesse momento? Para mim,